Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Hoje o papo é bom, não é não? Hoje o papo é bom, hoje o papo é bom, hoje o papo é bom. E olha, quem tá com a gente também é a KTO, não esquece, hein? Na hora de você fazer a sua fezinha, seu palpite, acessa lá kto.bet, precisa ter mais de 18 anos para apostar com responsabilidade. Eu falo isso faz um tempão. Aposta, gente, não é investimento, não é renda extra, é para brincar, para se divertir, não é para fazer loucuras, tá bom? Então acessa lá kto.bet e ó, KTO, tamo junto, KTO! Porra, que honra. Obrigado pelo convite. Que honra, doutor Marco Aurélio Cunha, mais um dos poucos médicos que ficaram famosos, fazem parte da história do futebol brasileiro. Marco Aurélio Cunha, Joaquim Grava, o Runco, o Dias, né, do São Paulo, o José, me deu branco. O médico de São Paulo, antigo. O Zé Carlos Ritt Azevedo foi um. Ah, o Sanches. O Sanches, desculpa. O Sanches. O Dr. Runco. O Runco do Flamengo. Sem dúvida. Caramba, como médicos se tornaram personagens. Neylor né? Lasmar, seu filho Neylor Rodrigo Lasmar. Gente muito boa, muito boa. Que legal, né, Marco? Ô, Marco, você é médico, porra, conceituado, famoso, mas pô, a gente se conhece há 114 anos. Eu nunca perguntei pra você. Como é que você foi parar no futebol, Marco? Ah, isso é uma história legal. É assim, eu sempre, meu pai é São Paulino, eu São Paulino, né, de pequenininho, criancinha, de ficar escondido debaixo de uma rádio vitrola da minha mãe e da minha avó, porque queriam que eu fosse dormir por causa da escola, e eu ficava escutando o jogo do São Paulo pela rádio vitrola, né, escondidinho embaixo, para ouvir bem baixinho, para eles pensarem que eu estava dormindo. E então, São Paulino, eu falava, tem amigos meus, eu estudei no Colégio Dante Alighieri, tenho muito orgulho disso. E meus amigos da época, que eu inclusive vou comer pizza uma vez a cada mês com eles, daquela época lá do Dante, sabem disso, né? Do tanto que a gente acompanhava o São Paulo e tudo mais. E eu falava, eu vou ser médico do São Paulo, com 11 anos de idade, 12 anos de idade. Sério? Eu trago os caras aqui para você ouvir. Porque toda criança quer ser jogador do time. Então, mas eu falava que eu ia ser médico. Uma coisa que me influenciou muito na medicina, eu me lembro em 67, nos transplantes de coração do Christian Barnard, do professor Zerbini. Eu era um molequinho, eu devorava aquilo, né? Eu falava, como eu gosto de medicina. Desde criança você já sabia que você queria ser médico? Desde criança, quero ser médico. E eu ainda falava, aí eu vi o doutor Dalzel, né? Dalzel Freire Gaspar, o eterno médico do São Paulo até uma certa época, né? E ele caminhando lá, e eu no estádio vendo, eu falava, um dia eu vou estar lá. Eu falava isso. Incrível. E aí as coisas aconteceram. Eu fiz faculdade de medicina e as coincidências foram incríveis. Quando eu entrei na faculdade de medicina, na Universidade de Santo Amaro, quem era o meu professor? O Dr. José Douglas da Lora. Que foi presidente de São Paulo. Foi presidente de São Paulo. Antes disso, ele foi diretor de futebol durante 7, 8 anos. E o tempo que ele era diretor de futebol, eu estudava na faculdade, até o 6º ano. Você imagina, ele foi um professor de histologia. Ele faleceu, infelizmente, há menos de 1 ano. E ele gostava muito de mim. Então ele ficava conversando comigo sobre futebol. Toda quinta-feira a gente almoçava junto e falava sobre futebol. E ele me ensinando, não é assim, não é assim, você está pensando isso, não é. E foi me moldando ao processo. Lá pelo 5º ano de medicina, ele falou, está na hora de você ir para lá. Eu vou te levar para você acompanhar um pouco os treinos, tem o Dr. Ritt lá, que vai poder te ajudar, o Dr. Dalzel, e eu quero que você vá acompanhando. Aí eu fui. Aí fui para o 6º ano, continuei indo lá, e quando eu me formei, um médico da base se desligou e foi com o Minelli para a Arábia Saudita, naquela época, lembra? 78, 79. E aí o meu primeiro emprego foi ser médico da base do São Paulo em 1979, recém-formado. Eu não sabia disso. É incrível, incrível. E aí vem as outras coincidências, algumas trágicas e outras históricas, né? Eu fiz medicina esportiva na USP, depois eu fiz clínica, e aí o Ritt virou para mim, se você não fizer ortopedia não adianta nada, tudo que você sabe não vai usar, ou você faz ortopedia, ou você esquece. Aquelas mijadas mesmo de chefe, né? De cara que quer que você progrida, né?
E eu tava vivendo bem, feliz, moleque, né? Me divertindo com aquilo. Tava, não adianta nada, vai se divertir, depois vai morrer ali. Pô, eu voltei atrás, fui fazer ortopedia, fiz ortopedia no Hospital Matarazzo, fiz a prova, passei. Aí eu tinha que sair do São Paulo, que é regime integral. Aí o meu diretor de futebol, Vidigal, falou: você não vai sair, você vai fazer jogos final de semana, mas nós vamos manter você no vínculo. Foi tudo assim. E aí eu fiquei, fiz ortopedia, concluí a residência, e aí vem a parte incrível da história. Aí o Ritt adoece, um tumor cerebral, Dr. Zé Carlos Ritt, meu mentor, e eu estava lá e eu comecei a substituir o Dr. Ritt, tinha outro médico também, e aí comecei a atuar, já atuava com os profissionais esporadicamente, aquele molecão que vai lá, ajuda tal. E aí o Oscar, capitão do São Paulo na época, chegou era o Carlos Miguel, o presidente, falou assim: olha, aí o Zé Carlos, infelizmente, passou um ano dificílimo, foi operado, voltou, enfim, faleceu. E aí o Oscar falou: a gente não quer ninguém, a gente quer o Marco Aurélio. Os jogadores pediram? Pediram para eu ficar. Tanto que eu sou padrinho de casamento do Oscar. Sou padrinho de casamento do Oscar, do Zé Sérgio, do Ayrton, que faleceu, lateral esquerdo, do Heriberto. O Oscar é disparado um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na vida. Não tem dúvida, não tem dúvida. O Zé Sérgio foi um dos grandes pontos esquerdos que eu conheci na vida. Um dos maiores que eu conheci. Na minha escala de melhores de São Paulo, eu colocaria o Zé. E olha que teve gente, até dizer chega por ali, né? Eu não vi canhoteiro jogar. Meu pai falava do canhoteiro de manhã, de tarde e de noite. O ídolo do meu pai era o canhoteiro. O meu era o Roberto Dias. Na minha geração de ver jogadores. Meu sogro, que Deus o tenha, eu faleceu agora, era santista, mas falava para o futebol. Ele falava que canhoteiro era no mesmo patamar do Garrincha. É isso mesmo. Meu pai dizia isso. Driblava em um palmo pelo lado esquerdo. Então, essa coisa São Paulina vem da família, né? E esse final aí da tragédia do Dr. Ritt, né, que me deu a chance. E aí eu comecei a atuar no futebol profissional, aí veio o Juvenal, como diretor de futebol, exigentíssimo e tal, eu ficava até meio bravo, assim, de eu ter uma certa relação próxima com o jogador, que eu era da idade deles, né, como é que não, né? E aí veio o problema do Careca, que eu consegui contornar e diagnosticar o problema que o Careca teve, fazer o Careca voltar ao futebol, diziam que ele não voltava mais. E aí eu fui ganhando espaço, respeito, credibilidade e vim tornei o médico do São Paulo, tão novinho, chefe do departamento médico. Aí fizemos uma revolução no departamento médico, que foi a fisiologia do exercício, quando eu trouxe o Turíbio Leite de Barros, meu professor da universidade, também um pouco mais velho que eu, para organizar um departamento de fisiologia. Ninguém sabia o que era fisiologia. Fisiologia era astronomia. Naquela época era uma palavra que ninguém sabia o que significava. Trouxemos a fisiologia, treinamento individual, aí o professor Bebeto de Oliveira, também falecido, brilhante, adotou o processo todo, foi um dos maiores, uma das maiores cabeças ali daquela coisa toda. Aí fizemos um trabalho fantástico com aqueles meninos, os menudos de São Paulo, Silas Miller, Visoli, enfim, todo mundo que participou daquela época lá. E o São Paulo fez aquela fase maravilhosa de 85 até 90 e depois prosseguiu. Mas é muito louco, né, Marco? Porque você não é jogador, você é médico. Mas é impossível, né, não falar do São Paulo, principalmente do São Paulo de uma época de ouro do São Paulo. É muito louco, né? E os caras, parece que o Marco Aurélio Cunha é jogador, né? Foi uma vez a Placar fez uma matéria tão legal, falou assim: o médico que só falta jogar, 2 páginas de matéria, e me deixou muito feliz eu ler aquilo, da forma como era. Os jogadores falavam isso para mim, eles eram meus amigos, eles vinham na minha casa, eu cuidava deles de forma muito diferente. Eu não sei se hoje eu conseguiria. Eu tenho falado... Não, eu tenho falado com pessoas que trabalham, lógico, né? Estou no meio até hoje, e falo sobre seleção, sobre times grandes, né? Como hoje estão Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e tal. A relação não é mais a mesma. Hoje são artistas. Naquela época eram pessoas, jogadores de futebol, todos envolvidos, querendo ganhar, querendo jogar, sem celular, sem mídia social. Querendo se divertir. Querendo se divertir. O Careca fala isso pra mim. Eu não sei porque eu tenho carteira de trabalho. Eu nunca trabalhei, eu só joguei futebol. É lindo isso. E ele falava assim pra mim, se jogar uma... Falar, tem coisa de jogador fazer isso, fazer aquilo. Marco, se jogar uma bola pra mim, eu saio correndo, eu quero ganhar. Então, essa é, para mim, a definição do cara que joga futebol por amor, por prazer. Mas eu acho que, tenho 100% de certeza que hoje não seria igual, até porque também a relação mudou, né? Mudou. Hoje ninguém mais sai,
Antigamente, pô, vamos sair todo mundo, vamos lá comer uma pizza, vamos não sei aonde, churrasco na casa de um. Hoje é tudo muito individual. Os amigos parcinha, os É, amiguinhos do cara, os amiguinhos do outro cara, o amiguinho do outro, as suas saídas são concentradas nos amigos particulares. e também não tem mais história, não tem mais... É uma coisa que eu falo bastante hoje. Cara, não sei daqui a alguns anos, você vai entrevistar um jogador, cara, não estou falando de qualidade, né? Mas de história, de resenha, não tem, cara. Não tem, esse é o medo que eu tenho desse novo futebol. Futebol não é sem compromisso, mas é sem elos. Não tem Acho que é sem alma. Sem alma, pode sem ser. Sem sangue, sem paixão. Exato, o cara vai embora. É um business só. Exato, eu falava que eu ficava doido da vida quando pegava o jogador, perdia um jogo, né? E o cara pegava ali a necessairezinha dele, né? De marca famosa e tal. Cabelinho arrumadinho, cheiroso. Até segunda. Pô, até segunda o cacete, cara. Perdemos, pô. Chora. Fica magoado, pô, faz cara de triste. É indiferente, né? Diferente. Na minha época lá, sem ser tão saudosista, mas, pô, os caras perdiam, cara, ninguém conversava, ficavam malucos. Já deixa a semana que vem nós vamos dar o troco e tal. E já se juntava, já falava, não pode acontecer de novo. Era um espírito muito mais coletivo e menos individual. Cada um cuidava do outro, um ficava preocupado. Quantas vezes eu tive jogadores que falaram pra mim, pô, Marco, fala com o cara lá, pô, o cara tá fora um pouco do caminho, vem aqui, vamos conversar. Então é isso que eu ia te perguntar. Ô, Marcos, você é um arquivo vivo, né? Porque médico, esses médicos mais personalistas como você, o Joaquim, o Rungo e tal, vocês não eram só médicos, vocês viravam meu pai de jogador, meu brother dos... Então você sabia de muita coisa. Muita coisa, consultor dos caras. Ô, Marcos, você viu muita coisa no futebol? Vi, muito. Você viu muita coisa errada? Cara, você viu o jogador se perdendo em bebida e droga? Lógico que vi. Em droga, nem tanto, mas em bebida vi muitas vezes, que a gente cuidou. O Cicinho é um exemplo que deu exemplo dele, você sabe. E é legal pra caramba o Cicinho, porque ele não tem vergonha de falar. O Dinei, você sabe, o Dinei foi você também. Eu também, que dei a oportunidade dele poder se recuperar. Tenho uma paixão por ele. Dinei, um grande abraço. Nunca vou esquecer seu reconhecimento. Cicinho, a mesma coisa. E aqueles meninos conflitados, que tinham dificuldade, o próprio Carlos Alberto, um cara que eu adoro, que também cheio de problema, mas a gente conseguiu conviver muito bem no São Paulo. Adriano. O médico de clube, ele tem que ser médico / psiquiatra também, psicólogo? Se ele não tiver o entendimento do esporte, das pessoas, ele não serve. Uma vez eu perguntei pro Joaquim, médico é médico, mas médico de time de futebol é diferente de um médico... Sim. Convencional, não é? E havia conflito nessa época, sabe? Te interrompendo. Tinha preconceito? Preconceito, porque, por exemplo, quando eu comecei e era muito novo, muitos professores, pessoas que eram mais velhas que eu, orientador, pô, você não pode ser assim, você tem que ser ético, você comemorou um gol, isso não se faz, o médico não comemora gol, o médico está ali por um socorro. Então tinha um pouco desse ranço de ser um cara refinado e não poder ter atitudes esportivas, vamos dizer assim. Falei, não, eu sou assim, eu vou me moderar, estou ouvindo, obrigado pelo aconselhamento, mas, pô, tem hora que não dá, cara, como é que não vai? Aquele gol do Careca em 86, tem que entrar no campo. Contra o Fluminense? Contra o Guarani. Contra o Guarani. E contra o Fluminense também. Puta golaço que ele marcou. O cara que não sente a paixão pelo futebol não pode estar no futebol. Não pode estar ali. Eu tive um amigo meu que eu fui viajar com uma seleção, coloquei lá um dos mais queridos amigos meus, e falei, você fica no meu lugar, conversei lá para você, né, enquanto eu vou nessa viagem. Ele foi, mas que os caras falavam assim, que tava jogando, ele tava olhando assim, ó. Ele fala isso. E ele fala, eu não tinha interesse pelo jogo, eu tava ali para se fosse preciso, mas eu não tinha interesse pelo jogo. Ô Marco, mas, sincero, até porque já passou. O médico de time de futebol, às vezes, tem que fechar os olhos para algumas coisas? Olha, dependendo de que lado. Você sempre está mais perto do jogador do que da diretoria, né? Então, às vezes, você viu que o cara foi para uma balada, chegou morto. Cara, não adianta pôr o cara jogava real para você? Claro que jogava. Doutor? A vida inteira. Sempre jogou. Por isso que havia uma cumplicidade, lealdade, e sem que o clube fosse prejudicado por isso. Então, vamos lá. O cara chegou morto, tá lá, zoião caído, né? Porra, cara. Você já se ligava só de olhar? Só de olhar, só de falar com o cara eu já sei. O bafo. Lógico, bafo, olhar, caminhada.
Aí, pô, cara, pô, que é isso? Pô? Não, pô, me deixa quieto aqui. E aí, se você vai falar pro treinador, né, é pior. O cara perde a confiança em você. E tal, perde a confiança comigo. O treinador perder a confiança comigo não vai resolver, porque ele vai precisar do jogador amanhã. Então eu falo, ó, fica aí e tal, vou falar que tá assim, 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 descansa, à tarde treino o dobro. Não, à tarde eu treino, pode deixar que à tarde eu treino o dobro. Então você relevava aquilo, porque não ia mudar a situação. Vou pôr um cara, vai machucar ele lá, vamos dizer, sem dormir, cansado, bebeu, vou pôr no sol para treinar e correr, só vai ser pior. Então põe ele lá na geladeira, deixa ele lá e daqui a pouco ele tá melhor, dá água pro cara. Então tem um pouco desse tipo de cumplicidade, né? Agora, nunca pelas coisas erradas demais. Não, essas tolerâncias que você tem que fazer para os jovens. Jovens têm que tolerar. Pô, seu filho chega de madrugada lá, pô, ó, cara, essa hora, rapaz, você quer o quê? Tá bom, então, mas presta atenção, você dá um sinal pro cara não fazer todo dia. E você tinha coisa, por exemplo, às vezes o jogador ligava de madrugada pra você. Pô, você não faz ideia. Tipo o quê? Bati o carro, Pô, teve quebrei, uma vez bebi. de tudo. Tomei um remédio que não era pra Teve uma tomar. vez que um falou assim, ó, não consigo dormir sozinho. Quem, Tô o aqui, jogador falou? Pô, tô com problema, tô estressado, tal, não sei o que. Tá bom, vem pra casa. Foi lá pra casa, assistiu televisão até as 3 horas da manhã, a Fernanda fez pipoca, demos comida, bom, agora eu posso ir embora. Pegou e foi embora. Jura? Juro pra você, incrível. Então tinha muito disso, de levar o cara pra casa pra cuidar do cara em casa, porque cuidava melhor dele lá comigo do que... É muito legal ver, às vezes a gente faz um monte de evento, que é legal pra caramba esses eventos que a gente encontra todo mundo. Cara, como os caras te amam, né? É gostoso. Passaram-se os anos, tantos anos. Eu vejo careca quando te olha. Tive com ele sábado. Olha aí, tá vendo? E eu vejo os caras falar com você, né? Esses caras têm uma gratidão, né? Lugano é um cara que também é muito próximo. Todos são muito próximos. A gente fica feliz de ver isso, né? Isso gera ciúme? Eu acho que gera. Gera porque... Isso te atrapalhou? Muito, muito. Por quê? Porque tem vamos lá, a questão espontânea e a questão do poder. Então, um presidente de clube, um diretor, ele quer convidar o cara para a casa dele, para que ele vá lá e as outras pessoas vejam o cara na casa dele. Eu não. Os caras falam, que queriam. Eu vou aí. Aí o cara vai lá em casa, almoça lá em casa, conversa, dá risada. Bom, vou embora, vai embora. Não tem nenhuma relação de hierarquia nisso. Ou de interesse. Ou de interesse, só de proximidade, amizade e tal. Então os caras vão em casa e ficam, eu não conto, mas acaba alguém sabendo, viu o porteiro, viu o cara entrar, sair e tal. Aí gera ciúme lá, como se eu talvez forçasse esse tipo de situação. E nada disso, os caras vão no consultório, me convidam para um aniversário, recentemente o aniversário da filha do Miranda, convidou no aniversário no outro ano me convidou também. Outro dia eu fui no Morumbi, ele me trouxe para casa, quando eu jogava. Então essas coisas incomodam um pouquinho, porque a relação de poder com o jogador é artificial. É artificial. E a minha relação com ele sempre foi natural. Isso incomoda. Até porque os dirigentes, de certa forma, precisam do jogador. Isso. No teu caso, o jogador precisa de você, Exato, né? exatamente. Cria uma relação totalmente diferente. Mesmo como superintendente de São Paulo, nos anos 2002 até 2010, que eu tinha um cargo, vamos dizer assim, gerencial, de poder, era assim também. Era assim. Eles iam em casa, a gente convivia, pô, não tinha problema nenhum. Mas sempre fui médico. Nunca deixei de ser médico, mesmo lá na parte gerencial de São Paulo. O Dr. Sanz e eu trabalhávamos juntos o tempo todo. O tempo todo eu dando suporte, fazendo as coisas e tal. Eu tenho 100% de certeza que isso foi uma coisa que mais te atrapalhou no São Paulo. Mas foi. Mas não tenho a menor dúvida. A inveja. Eu vou contar uma história para você. Teve uma vez, foi São Paulo e Santos no Pacaembu. Aí eu fui ao jogo com a Maria, minha filha, ou com o João Paulo, não lembro. Aí foi um jogo que São Paulo ganhou de 1-0, jogo difícil e tal. E aí eu saí, você lembra bem ali, a saída do Pacaembu, das tribunas ali, né? Nós já estivemos juntos ali. Aí saí e tinha a torcida saindo também. E tinha um ônibus de conselheiros parado lá. Aí começaram a gritar. Marco Aurélio, e começou a vir gente. Aí, pô, foi legal, foi lindo.
Aí a polícia pegou, me levou, tava, ó, tem um ônibus dos conselheiros ali, fica lá até esvaziar e tal. Eu peguei e fui. Eu entrei no ônibus, os caras me olhavam assim, ó, uma cara amarrada, como se eu não pudesse ter entrado ali. Eu entendi aquilo, aquele sinal. Não foram todos, claro, mas alguns olharam com um olho bem amargo. Inveja é uma merda. Então, né? eu falei, pô, aí eu cumprimentei cada um, não tenho problema nenhum com eles. Mas eu percebi esse mal-estar, entendeu? Uma vez também, quando o estádio todo gritou meu nome e tal, lá, os jogos que São Paulo estava naquela fase do tricampeonato brasileiro, eu percebia que eles ficavam incomodados. Então isso me atrapalhou, mas para mim tá tudo certo, eu sempre fiz pelo São Paulo. Há uma grande diferença entre você fazer para você, em seu nome, ou pelo clube que você está, no caso, sempre o São Paulo para mim. Eu nunca fiz para mim, eu nunca falei eu, sempre falei o São Paulo. O São Paulo, eu ia lá na Renata, no Milton, na Gazeta, onde quer que seja, com você na Fox, agora na CNN, eu falo do São Paulo, nunca falo do Marco Aurélio. Hoje é uma coisa mais pessoal, mas eu não falo de mim. Agora o dirigente hoje fala de si. Esse é o grande problema. Eles falam de si, eles não falam do que eles representam, eles falam da figura deles, pessoal, que é horrível. Mas cada um é um, tem o direito de fazer o que quiser. Eu sempre achei que eu ia te ver presidente de São Paulo. Existe essa possibilidade ainda ou não? Eu acho que o São Paulo está dominado. Entendeu? O grupo que está lá hoje, ele assedia todos os conselheiros com troca de favores, com bem-estar social. Não vou dizer aqui nada fora do tom, mas eles conseguiram uma maioria que é difícil você desmontar. A menos o caos, né? A menos o caos. E eu não tenho mais esse interesse. Você perdeu o tesão? Não, eu não perdi. Ou você abandonou o sonho? Você tinha esse sonho, não tinha? Eu pensei isso lá nos anos, vamos lá, 2014, 2015, já faz 10 anos que eu pensava isso. Você desencanou mesmo? Eu desencanei. Sabe por quê? Eu não vou ser feliz. Porque o método que eles usam para ser poder, eu não vou usar nunca. Quer dizer, eu não vou conceder, eu não vou dar, sabe, o parquinho para um, outro negócio para outro. Até acho que democraticamente tem representatividade. Mas eu não faço essas trocas assim, ó, o filho do cara precisa do emprego, o outro precisa. Nem na prefeitura eu fui vereador, nunca fiz isso, nunca tive cargo na prefeitura. Eu nunca indiquei ninguém em subprefeitura, em 2 mandados de vereador. Por quê? Porque eu não acho certo. A tua paixão diminui depois você vê muita coisa nos bastidores? Acho que diminui, né? O amor pelo clube, não. Mas a paixão, a intensidade. Sim. A intensidade, sim. Uma vez alguém falou para mim assim, olha, você está se dedicando, você está se matando por uma causa, ela é sua? Eu falei, não é minha, mas é o meu clube. Não é sua, não se mate por tanto. Então, e cria muita inimizade. Então, por exemplo, você vai falar assim, você tem briga com alguém lá? Não, nenhuma. Você se dá com os caras? Com alguns sim, outros não. Você tem interesse em ficar lá brigando, degladiando, falando? Cara, eu já tive, agora estou numa fase que eu quero viver a minha família, viver meu consultório, me divertir, vir aqui falar com você, amanhã ir num outro programa, contar o que eu fiz, o que passou. Não quero briga, eu não quero briga. Se precisarem de mim para ajudar, estou disposto, ajudo, mas não nessas circunstâncias negocial de troca de favores. Eu fui conselheiro, lembra? No Corinthians. Eu faz esse ano 20 anos que eu entreguei uma carta lá, eu falei, nunca mais eu quero saber disso. Quanto mais a gente vive os bastidores de um clube, mais a gente se decepciona. É verdade. Mais. E depende da mudança que São Paulo teve, a mudança de perfil. São Paulo era de dirigentes austeros, aristocratas. Não quero ser elitista, mas havia uma representatividade muito mais, vamos lá, inteligente, muito mais austera. As pessoas não usavam o São Paulo, as pessoas queriam o bem do São Paulo. Hoje você vê todo mundo lá pegando um pedacinho. Então eu não acho isso legal, eu não faria isso. Por isso eu abro mão. A mudança de perfil é engraçado. Uma vez eu sempre me dei muito bem com o Juvenal. Cara, eu adorava o Juvenal. Eu também. Adorava. Inclusive eu até te contei no velório do Juvenal, que foi ali no saguão do Moro, naquele Salão Nobre, né? Sim. Eu tava lá, fui me despedir dele. Eu me dava super bem com ele. Pô, achava ele uma figuraça. Ele era incrível. Cara, mas uma vez eu fui entrevistar ele na sala dele, lá no Morumbi, que ele falou, não, vem aqui.
na minha época do lance. Bicho, eu falei um negócio pra ele, meu. Mas ele ficou tão puto, cara. Só que na hora ele ficou puto, porque acho que ele achou que era uma provocação. Uhum. Mas não era. Juro que não era. E aí deu, sei lá, deu uns 30 segundos, às vezes ele parava, né? Ele não falava nada, ele ficava olhando um silêncio. Quando né? incomodava, ele parava pra pensar. Ele parava, ele olhava assim. Porque eu falei pra ele, pô, Juvenal, você sofre muito preconceito aqui no São Paulo? Ele falou, por quê? Eu falei, pô, você tem um puta perfil de presidente do Corinthians, cara, né? Você nem parece presidente do São Paulo. Presidente do São Paulo eu lembrava de Antônio Leme Nunes Galvão, Marcelo Portugal Gomes, e o Juvenal já era um cara mais... Porra, bicho, o cara ficou puto assim na hora. Aí parou. Você tem razão. Né? Mas falou, ele sabia que ele não veio do seio tradicional de São Paulo. Né? Eu acho que foi o primeiro presidente de São Paulo que eu vi que saía daquela linhagem tradicional que a gente está acostumado a ver. Mas é a mudança da sociedade mesmo, né? Então a gente não tem que achar bom ou ruim. Mas o perfil do São Paulo mudou em tudo, né? Tudo. Mudou o perfil de diretoria, mudou o perfil de torcida. Sim. O São Paulo virou uma torcida bem popular. Bem popular. Por exemplo, tinha época que a gente zoava pra caramba. São Paulo ia jogar vai contra o Ituano, quarta-feira no Morumbi, era 3 mil pessoas, ninguém ia. Hoje São Paulo joga um jogo amistoso, vai 60 mil caras no Morumbi. Não é? Isso foi graças às vitórias todas conquistadas na década de 2000, né, 2010. E depois, engraçado que quando você não ganha título, parece que tem uma torcida sofrida. É o marketing do drama. E marketing do drama. O Corinthians cresceu assim, 23 anos. Perfeito, o marketing do drama. E aí veio a conquista da Copa do Brasil, que deu realmente muito valor, o torcedor se sentiu realmente muito feliz e tal. Mas nós estamos, por conta dessa conquista aí, anos e anos, e cada vez mais a nossa dívida aumentando, né? Tenho muito medo da parte financeira do São Paulo. A dívida do São Paulo hoje está perto de 800, 900 milhões. Você é a favor de São Paulo virar SAF? Eu não sou. E olha que eu trabalhei numa SAF agora. Do Figueirense, né? Eu não sou contra a SAF. Acho que a SAF é a salvação dos perdidos. A última esperança. Isso. Então eu não posso desejar para o São Paulo uma SAF. Se o São Paulo virar uma SAF é porque ele se perdeu. Alguém conduziu mal o São Paulo a ponto de precisar de uma salvação dessa. SAF é salvação, né? Salvação da furada, SAF. Então eu acho que SAF é bom para clube que não tem histórico. E sem perspectiva? O São Paulo? Não, para clubes que não tem mais perspectiva. Ou até vamos lá, o Mirassol. O Mirassol está na Série A. Pô, vai arrecadar como nunca arrecadou na vida. O Mirassol tem histórico para poder estar na Série A? Mereceu, não tem discussão sobre o mérito. Mas como é que ele vai se manter na Série A? Ele vai conseguir competir em igualdade com Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Inter? Vai ser muito difícil. Vamos imaginar que vem alguém e fale assim, olha, eu vou comprar o Mirassol, vou dar o dinheiro pro dono do Mirassol, esqueci o nome dele agora, e nós vamos fazer uma parceria, uma sociedade, e nós vamos turbinar o Mirassol. Aí vale. Porque ele não está na situação de poder se defender da grandiosidade que ele próprio chegou. Se ele quiser entrar na briga... Tem que ter investimento. Igual a empresa. Pô, você tem uma marca boa tal, mas você não tem produção. A marca bombou. Como é que você vai fazer com a produção? Aí vem o sócio. Ó, eu tenho grana. Vou bombar a tua marca, vamos fazer um bem bolado e vamos embora. Assim vale a SAF. Agora, a SAF de recuperação de passivo é falência de quem dirigiu o clube. Eu peguei um clube maravilhoso, com um potencial brutal, Cotia, Morumbi, estádio, sem treinamento da Barra Funda, e naufraguei financeiramente. Então eu tenho que dar a minha culpa, eu naufraguei, e agora eu vou ter que vender isso aqui. Você é a favor de demolir o Morumbi e construir um novo? Nunca. Bonito, moderno? Nunca, tudo isso é modismo. Os estádios dessas arenas assim, eu falo brincando, é Lego, né? Você não sabe quanto tempo dura. O Morumbi está lá há 60 anos, foi 50, né? Nós inauguramos o Morumbi, 60 a inauguração final, foi 60 a inauguração e 70 a inauguração completa. Então já são quantos anos aí? São 60 anos, 65 anos de Morumbi inteiro. A reforma que o Fernando Casal-Derrey fez lá com os amortecedores salvou o Morumbi de ter problemas. Então é um estádio consolidado. Vila Nova Artigas é o arquiteto. Se você for ver,
urbanisticamente falando e analisando todos os anéis e tal, aquilo é maravilhoso. O que você pode fazer é modernizar. O estádio da Roma está lá até hoje. Você tiraria a pista Possivelmente. Poderia ser para aproximar? Poderia ser, fazer um público ali com cadeiras e tal, aumentar o número de pessoas, fazer uma coisa VIP ali. Dá para fazer mudanças arquitetônicas sem tirar o perfil externo do estádio e adaptá-lo aos tempos modernos. O São Paulo, o Marco, Uma cobertura eventual. o São Paulo, numa época ali, eu sempre falei, pô, o São Paulo sempre foi um time de vanguarda. São Paulo sempre esteve à frente, Sim. um passo à frente dos outros, Sim. né? E de muitos anos, já tem alguns anos, eu falei assim, pô, o São Paulo virou um time comum, caiu na vala comum. Eu tô errado? Eu acho que o São Paulo está caminhando para isso. Caminhando para ser só mais um. São Paulo era um dos vamos chamar assim. O São Paulo era um dos top 5 do Brasil, sem dúvida alguma, do top 3, né? Como estrutura era um. Aí o Palmeiras equilibrou, o Flamengo está indo para o mesmo caminho, embora não tenha estádio. O Corinthians melhorou muito a sua infraestrutura. A gente vai olhando que clubes copiaram o São Paulo. Copiaram. E o São Paulo ficou estagnado. Uma vez o Muricy estava aqui, o Mujica falou. O São Paulo parou no tempo. Parou, verdade, parou. Barra Funda ficou pequena, a parte de infraestrutura médica ficou também mais obsoleta. Eu posso falar porque eu participei de todas as mudanças do Departamento Médico de São Paulo, do primeiro ao segundo ao terceiro, o refis foi sobre o meu acompanhamento, não fui o autor intelectual daquilo, mas fui um dos que fez aquilo, eu, Turíbio, Rosan, Sasaki, enfim, pessoas de altíssimo padrão na área técnica, e de repente aquilo foi ficando, não pode ficar casa de vó, sabe? Casa de vó é aquela casa que você adorou, você viveu, você foi feliz, tinha tudo, mas aí já começa... Casa de vó. Casa de vó é uma coisa mais gostosa que tem, só que depois de um certo tempo, o micro-ondas já não funciona, a televisão é antiga, a casa é bonita, limpinha. Gostei dessa comparação, hein? É isso, casa de vó é um negócio apaixonante, você não quer se desfazer da casa de vó, mas, pô, tá fora do contexto, você tem que enxergar que tem que mexer. E, não, tá bom, a janela tá boa, não, isso aqui dá. E vai empurrando com a barriga. Mas foi a mentalidade dos presidentes que passaram, que acharam que aquilo não precisava mexer? Porque vai... Arrogância? Quando vai Soberba. quando vai ganhando, você acha que não precisava fazer mais nada. Soberba? Soberba. Não acompanha o vizinho. Você tem que acompanhar a concorrência, cara. Não é possível. Você fica sentado na cadeira dizendo, aqui é o melhor que tem, ninguém faz o que a gente faz. É isso, ninguém faz o que Ninguém vai tirar o tri mundial. Ninguém vai tirar, mas será que vai ter o quarto? Né? Você tem que pensar no quarto, não no tri, né? O quarto título. E isso vai levando a um comodismo, né? E uma soberba que, quando você olha, o teu concorrente que tinha uma portinha ali que vendia esfirra, virou uma mega esfirra e o seu ficou desse tamanho. Entendeu? Então, essa é a mentalidade. E fica ali fazendo política o dia todo, fazendo concessões de cargos, ajudando esse, ajudando aquele. Dá lá a cutia para não sei quem, dá o marketing para não sei quem, dá a administração para não sei quem. E, no fim, a conta não fecha. Ô Marco, quando você foi pro Santos, muita gente ficou puta da vida com você lá no São Paulo? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu tava, olha só, porque foi uma trajetória bem longa. Eu fui pro Bragantino primeiro, em 90. Eu saí do São Paulo, fui pro Bragantino. Eu ia te perguntar, eu achava que era o contrário, que você foi depois do Santos pro Bragantino. Não, fui pro Bragantino, por isso que foi legal. Eu fui demitido do São Paulo, porque eu casei com a filha do Juvenal, no meu primeiro casamento, aí eles me demitiram, porque o Juvenal perdeu a eleição, entendeu? Foi assim. A minha tua demissão foi porque você casou com a filha do Juvenal? Foi, claro que foi. Quem que era o presidente? Foi o Galvão, que foi o eleito, mas ele passou o cargo, foi eleito. A maioria do Galvão passou por Mesquita Pimenta. Aí o Pimenta, constrangido, falou, olha, tal, grupo aqui e tal, então a gente precisa tirar você por conta dessa relação. Eu entendi, não me incomodei, paciência, sou amigo do Mesquita Pimenta, fui no aniversário dele, tenho boa relação com ele, quero ter Mesquita foi o que sofreu impeachment, não foi? Foi o que sofreu, não foi o impeachment, ele foi eliminado, depois voltou e tudo mais. Aí mas eu sempre tive uma relação muito cordial com ele, nenhum problema. O próprio Fernando Casal de Rey, na época, era também o diretor, tá tudo certo, eu não guardo mágoa de ninguém. Não foi bom, mas passou.
Aí fui pro Bragantino, a gente foi campeão em 90, fui vice-campeão brasileiro com o Bragantino, perdendo pro nosso São Paulo, o meu São Paulo, aquele campeonato que o Parreira era o treinador. Aí eu fui pro Guarani, fiquei no Guarani 2 anos, de lá eu fui para a Parmalat, que a Parmalat me contratou para ser médico da equipe que eles contratavam, dos jogadores deles, e fui pro Caxias, fomos campeões da Série B lá pelo Juventude Caxias. Nunca pediram para você assumir o Palmeiras como médico? Não. Você assumiria? Não, acho que não. Vamos lá, eu não tenho problema nenhum, eu sou profissional. Mas eu percebia que o clima não era favorável, né? Então, não ia causar constrangimento para torcedores. Eu tenho boa relação com o Palmeiras, né? Pô, o Galhotes, a filha do Galhotes estudou com a minha filha. Então, o Galhotes estudou comigo, na PUC. Baita cara. Baita cara. Então, assim, a gente tem que evitar constrangimentos, né? Então, não é nem que eu não aceitaria. Para que eu vou aceitar e causar constrangimento para quem me contrata? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Então, segue a vida. Se precisar de ajuda, ajudo, mas sem constrangimentos. Aí eu fui para o Japão, fiquei 2 anos no Japão, no Verde Kawasaki, no Rei Sol. Voltei e fui para o Curitiba. E aí o Santos me contrata do Curitiba. Com o Vanderlei. Fiquei 2 anos e pouco no Santos, com o Leão. Aí saí do Santos, fui para o Figueirense. Aí fiquei no Figueirense, fui campeão estadual lá, o time subiu no outro ano. Aí não sei mais. Aí voltei para São Paulo, fui para o Avaí e voltei para São Paulo em 2002. Essa é a trajetória. E aí fiquei até 2010, 11. Ô Marco, já teve alguma vez Aí tem cara bobo que fala que eu sou santista. Não sei, sabe por quê? Mas cara de dentro de São Paulo. Por quê? Porque precisa arrumar um motivo e machucar. Depois dessa história toda, será que alguém... Pergunta para os jogadores do São Paulo se isso pode ser verdade. Para os que... Zé Sérgio, Oscar, Dario. Então, sabe, eu fico muito triste porque é uma mentira tão disseminada, torcedor de organizada, de quem fala isso. Né? Por quê? Porque não tem o que falar, então tem que inventar alguma coisa. Falar que você é santista é brincadeira. Brincadeira, né? Puta como... Agora você não é, tinha uma época, puta como você era chato, né? Eu sempre fui chato. São Paulo chato pra caceta, mas velho. Eu ainda sou. Ainda quando tava no auge, ganhando tudo. Ainda nós chegamos a fazer, ainda fiz uns programas lá com Pô, que Deus o tenha, doutor Osmar de Oliveira. Puta cara legal. Puta, eu lembro até hoje, o Glauber, eu tava em casa, velho, quando eu vi esse filho da mãe tirar lá o passaporte do Corinthians. Falei, puta, que vontade de matar o Marco. Mas a gente gosta tanto do Marco que a vontade passa rapidinho. Olha só que coisa legal. E não era legal pra caramba? Não, era legal pra caramba, não era ofensa. Né? Nada, então, era zoeira. A gente tá falando de conquista esportiva. Um dia o cara fala, você menosprezou o Corinthians, dizendo que o passaporte do metrô, o direito do metrô era o passaporte. Não é isso, é uma metáfora de conquista. Né? O São Paulo viajava, o Corinthians não, porque o São Paulo era campeão do mundo e o Corinthians não tinha sido. Então na brincadeira não tirou o passaporte. Então não tem nenhuma conotação social, uma conotação esportiva. Lógico. Os inteligentes entendem, os caras que pegam pro lado errado não vão entender. As pessoas não pegam pelo lado errado. Tem as pessoas que fazem com que os outros peguem pelo lado errado. É isso. Entendeu? Falar que você é santista é bizarro, brincadeira. Cara. Entendeu? Mas aí a pessoa fala, olha. Não, porque ele cantou o hino do Santos. Foi um casamento do filho da minha mulher, o casamento do primo da minha mulher em Santos. E eu, no auge do São Paulo, ganhando tudo, e os moleques me rodearam para cantar o hino do Santos, né? Aí eu, de gravata, tal, na festa lá, brinquei e cantei lá um pedaço do Leão do Mar junto com eles. Zoeira de festa de casamento. Cantou o hino. Porra, você acha que tem? Caralho, Marco, eu fiz uma aposta, eu tinha certeza que o Corinthians ia passar do Flamengo na Copa do Brasil. Pô, que eu gosto de fazer essas porra de aposta pra zoar. Perdi, pro pilhado. Pô, tem medo de cantar a camisa do Flamengo. Os caras não entendem. Esse cara não é corintiano. Como o cara ousa. Eu falei, velho, é óbvio que eu sou corintiano. Isso é uma brincadeira, uma aposta, é uma zoeira lógico. Pra mexer, pra brincar. E você sabe que na minha época de moleque, né, a gente tinha uma brincadeira de saber quem cantava mais hino dos outros times. A gente ficava decorando o hino pra falar, canta aí o hino do Grêmio. Até a pé nós iremos. Canta o do Fluminense. Sou tricolor. Então a gente ficava brincando pra saber quem... E isso, outra coisa que a gente brincava era nome de estádio.
Quem sabia mais nome de estádio? Ah, Urico Mursa, Portuguesa Santista, Urbano Caldeira do Santos, Alfredo Schuring do Corinthians. Então a gente brincava de quem Cara, conhecia mais. Como as coisas mudaram, É. né, velho? Outro dia eu estava falando com meus filhos. Eu cresci achando que o Morumbi era De todo mundo. de todo mundo. E era. Porque eu ia ver o Corinthians de São Paulo várias vezes. A torcida do Corinthians era muito maior que a do São Paulo. Sim. E outras estavam igual. E jogos do Corinthians sem ser com São Sem Paulo ser no do São Morumbi. Paulo. Pô, fui ver Corinthians e Santos a final de 2002 com a torcida do Santos dividindo o Morumbi, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Cara, perdeu a graça, velho. Hoje você vai para um clássico. É uma merda, velho. Nem parece que você tá indo no teatro. Não tem mais nada. O ingresso ficou caro. E o pior, nas cercanias do estádio estão as brigas. Os caras que não entraram, os caras que arrumam confusão. Deixa eu só arrumar um negócio aqui que senão vão editar. Quando eu falo que parece que vai ao teatro é uma merda, não é que teatro é uma merda, eu adoro teatro. Não, já pensei que alguém vai falar, pô, o cara tá falando que teatro... Não, teatro é legal pra caramba. Mas A quando, reação de público. mas quando você vai ao teatro, você tá lá quieto, assistindo, quando termina você aplaude. Só isso, hein? É. Não, amanhã sai bem e já detona Não dá o pra... teatro. É fácil entender. Não dá para ter um público espectador de teatro no futebol. Foi isso que você quis Só dizer. é isso que eu quis dizer. Ó, Porque senão amanhã, hoje tudo, né? É claro, claro. Ô, Marco, não precisa citar nomes, que você não vai citar, até porque tem a ética médica. Mas já teve na sua carreira jogador que te ligou e falou, Marco, eu fiz cagada, não posso jogar porque tem antidoping. Não, Faz alguma coisa aí e eu preciso... Sabe que o problema do doping maior não é de droga, nada. É remédio que o Nunca cara teve. toma É sem remédio querer. errado. Eu vou te dar um exemplo mais fácil. Eu até tô tossindo, você também não tá lá, essas coisas. Aí o cara tá tossindo e a filha foi no pediatra, que foi a primeira que pegou a gripe, foi a filha. O filho, a filha. Tem o xarope lá. Aí a mulher do cara dá o xarope pra filha. O cara tosse junto, ela fala, deixa eu dormir, toma um xarope aqui. O mesmo da filha. E não pode. Porque tem lá certa substância que... Quando o cara tá passando mal em casa, ele tem que ligar pro médico do clube? Ou ele tem uma Hoje lista eu acho que ele vai pro Einstein, já não sei mais, ou ele vai pro Sírio, ou ele vai... Sim. O agente dele leva ele para algum lugar. No meu tempo, eu vou contar uma história para você. O Denis, lateral esquerdo, que eu sou padrinho da filha dele, a Tuane, ele, num jogo antes do São Paulo, ele me ligou, estava passando mal, e não achou o pessoal do Palmeiras. Eu fui até a Zona Leste, na casa dele, para cuidar dele. E cuidei dele. Eu era médico, ele tinha sido meu médico, meu atleta no São Paulo e tinha retornado ao Palmeiras. Eu fui lá na casa dele, cuidei dele. Mesmo ele jogando no Palmeiras? Mesmo jogando no Palmeiras. Aconteceu isso muitas vezes. E não era questão de falta de ética, nada. Necessidade. Pelo amor de Deus, vem aqui, não estou conseguindo falar com os caras, tô com febre. Eu peguei meu carro. Que aí você já sabe o que pode e o que não pode. Claro, claro. Eu peguei e fui lá e atendi. Vários jogadores de outros clubes que às vezes estavam... Mesmo quando o Zete quebrou a perna no Palmeiras, tava um problema lá de médico, tinha saído, não lembro quem era o médico do Palmeiras, tinha saído do Palmeiras, estava numa vacância de pessoas lá. Eu peguei o Zete, eu levei para São Paulo. Ele foi fazer fisioterapia lá nesse período. O Zete não era um cara cotado ainda, né? Ele fez reabilitação dessa fratura da perna lá no São Paulo comigo. E depois, quando eu saí em 90, ele veio para São Paulo até pela proximidade que tinha já. Então eu cuidei do Zete nesse período lá. Foi mas de doping, de droga, nunca teve? Não teve, cara. Não era assim, viu? Acho que hoje deve ser muito mais perigoso. Naquela época tinha um certo receio, um certo cuidado. Não tinha maconheiro até dizer chega, que nem tem hoje. Não tinha cara tomando... O que tinha mesmo era mais droga estimulante, aqueles estimulantes que alguns tomavam aí para jogo de Libertadores, que os argentinos tomavam todo jogo, não tinha doping, então tinha um pouco disso, mais estimulante, mas na minha mão nunca teve, sinceramente. Uma vez, há muitos e muitos anos atrás, ainda como jogador, eu fiz uma entrevista com o Rogério. Uhum. Sou fã do Rogério. Sem dúvida. Eu sou fã do Rogério Ceni pra caceta. E eu não sei por que cargas d'água fui perguntar um negócio, e não sei de onde surgiu o papo. O Rogério falou, porra, eu nunca vou num restaurante, eu nunca tomo uma água se o cara vem com a garrafa aberta. Uhum. Eu que abro. Claro. Isso é o correto? Eu acho que é o excesso de zelo, né? Depende de qual restaurante que ele vai, né? Mas eu acho que é uma coisa prudente para um atleta do nível do Rogério. Você imagina se alguém coloca alguma coisa,
Eu não sei, eu não posso acreditar que alguém faça isso, ainda mais com o Você Rogério tá Ceni. louco. Você tá louco. Não é questão do Rogério. Imagina. Não O posso. torcedor é capaz de tudo. Será? Mas eu acho que Eu não duvido. num alto nível, eu acho que não. Eu acho que sou bom demais. Eu não pensaria dessa forma. Mas ele não está errado. Eu acho que ele tem razão de pedir para abrir a frente dele. Eu acho que sim. Ô, Marco, a medicina, assim como tudo, evoluiu demais, né? Sim. Hoje, uma porrada de jogador dos anos 80, dos anos 90, no começo dos anos 2000, que tinha contusões seríssimas, ou que pararam de jogar, ou que demoraram muito mais. Hoje é totalmente diferente, né? É diferente. Hoje, para o cara encerrar a carreira, é porque tem um negócio gravíssimo sem cura, né? A técnica cirúrgica que se aprimorou demais, né? As reconstruções ligamentares e a artroscopia do joelho foi a grande salvação dos atletas de futebol. Já vi lesões absurdas, né? Uma das lesões traumáticas, o próprio Rodrigo Caio, tá jogando até hoje. Os caras, o joelho dele, como é que é? Mas é assim, mas ele tá jogando, ele funciona, né? Então... Como esse cara se ferrou, hein? Ele teve uma fratura de patela grave, eu estava junto lá na época. E ele fez uma carreira brilhante. Aliás, um grande abraço a ele, meu querido amigo. Então, a medicina evoluiu demais nas técnicas cirúrgicas, pouco invasivas. Você abriu o joelho do cara daqui a aqui. O Zico, o Falcão, naquela época, o Falcão até foi artroscopia. Mas você fazia umas incisões enormes para fazer a reconstrução ligamentar, né? Reparação, reconstrução. E hoje não, hoje você tem métodos muito bem feitos, com pouca invasão, sequelas menores, e o atleta volta perfeitamente. O que não tem como mudar muito é a lesão degenerativa de cartilagem, quando desgasta, já entra naquele processo de osteoartrose. Aí, para a vida útil, prótese. Para futebol, evidentemente, há uma limitação funcional. Você não passou em branco, né? Você é um cara que não passou em branco, ainda tem muita coisa para fazer, mas se quiser escrever um livro já tem coisa pra caceta. Ô, Marco, por que a única coisa que nós brigamos, discutimos uma vez no ar e tal, e se você se arrepende, por que vereador? Por que a vida política? Você achou que podia mudar alguma coisa? Olha... Ou foi pelo São Paulo? Não, zero São Paulo. Foi porque talvez fazer alguma coisa. E vou falar mais, a minha mulher fala isso, eu sou muito curioso. Então eu tenho vontade de ver coisas novas, de me reciclar, de começar outra vez, né? E por isso que eu tive tantas mudanças na minha carreira, de médico para dirigente, para direção de futebol. E eu não esperava tudo aquilo, né? Que eu fosse eleito, inclusive, né? Falei, foi o Kassab que me convidou, aliás, eu gosto muito dele. Ele foi o meu mentor político, né? E falou, você tem o perfil que eu acho e tal, papapá. Aí eu fui e ganhei a eleição, né? Tive uma votação expressiva. Claro que foi o torcedor de São Paulo, em maioria, que me elegeu, né? Amigos, a medicina, e aí um nome bom. Eu tive uma experiência fantástica na Câmara Municipal. Fui vice-presidente da Câmara. Mas eu percebi que realmente você vai até um limite. E dali não passa, né? A menos que você seja profissional da política. Eu não quis ser profissional da política, porque aquilo era uma experiência para mim, uma experiência de vida, uma experiência de poder ajudar muita gente, de criar projetos bons. Foi o que eu fiz. Eu não fui o melhor vereador do mundo, mas fui um bom vereador, porque eu me envolvia nas causas, eu fazia o que era necessário, votava com lucidez, sem nenhum tipo de chantagem, e fiz isso até onde achei que valia a pena. Valeu a pena. Você faria de novo? Acho que não. Mas é legal, uma experiência linda você participar de um processo político, estar no meio das escolhas que a cidade tem para fazer. Eu gostei do que eu fiz. Tem uma hora que cansa, enche o saco um pouco, sabe? Aquela rotina, aquele blá blá blá, você sabe que não vai mudar muito. Então isso que dá para mim inquieto, incomodou um pouco. Mas a minha inquietude que incomodou, por isso que eu deixei. Mas valeu a pena. Conheci pessoas muito boas na política, conheci gente ruim também, mas conheci muita gente boa. Marco Aurélio Cunha, por que o Morumbi não foi estádio da Copa? Porque houve uma conspiração contra o São Paulo, óbvio. Né? Houve? Claro que houve. Por parte de quem? Por parte do governo, por parte do governo federal? Governo federal, mais ainda. Conspiração não é uma palavra forte? Não, eu acho que não.
estava tudo muito prometido para o São Paulo. O Juvenal, na minha opinião, eu Foi acho ingênuo? Hã? Foi ingênuo? Acreditou Eu muito? acho que ele acreditou muito no Lula. Acreditou muito no Lula. E aí veio a briga com o Ricardo Teixeira, né? Também teve aquela questão do Clube dos 13, a dissolução do Clube dos 13. Houve uma certa provocação. E aí a retaliação, né? Eu acho que foi uma retaliação ao São Paulo ter feito a questão do Clube dos 13. E aí o Lula tinha o interesse em construir o estádio para o Corinthians. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura também tiveram interesse nisso. E isso eu falei que eu não concordava, acho que tinha todo o direito de fazer o estádio, mas estava muito acordado para ser no Morumbi. Aí veio a questão da reforma do Morumbi. São Paulo tivesse feito a reforma do Morumbi, estaria na mesma situação do Corinthians hoje com a dívida com a Caixa Econômica. Então foi salutar para o São Paulo não ter feito. Eu acho que foi um passa-moleque dela no São Paulo, mas foi positivo. Mas fez mal pro Juvenal, não fez? Muito. Eu acho que fez muito Foi mal. o grande golpe que ele recebeu, foi o Morumbi. Porque ele sempre foi o né? cara que brigou e ganhou, né? Ele sempre foi muito vitorioso nos seus embates políticos, na sua verve, na maneira dele proceder. E ali ele realmente se abateu porque ele não esperava isso. Ele não esperava isso. Mas Deus faz certo. Eu acho que foi bom para o São Paulo não ter sido, porque eu aprendi também com a Olimpíada, na política, esses grandes eventos, eles vêm com uma dinheirama de gasto e depois o legado é muito baixo. Você já foi em Itaquera, no estado do Corinthians? É um ótimo estádio. Bonito? Eu não sei se é bonito, eu não acho bonito, para ser sincero. Não gosta? Não acho bonito. Bonito é a palavra que... Ele é esteticamente legal, mas não é bonito, né? Não é bonito. Mas ele é confortável, ele venta muito, chove, quando chove a chuva atravessa, ele não tem uma cobertura que proteja quem está assistindo o jogo, né? Mas é um estádio legal, um estádio que tem um estacionamento bom, é um estádio luxuoso até demais, não precisaria ser tanto. O Allianz Parque você já foi? Fui também, muito bom. Gosta? Gosto. Eu acho que para o visitante ali muito mal planejado, o visitante sofre, não enxerga bem, tem uma tela ali para proteger de qualquer coisa. Acho que poderia ter... o torcedor, enfim, ele não tem comportamento que permita o dirigente de ser muito liberal, né? É uma pena. Mas eu gosto do Allianz Parque, é um estádio bonito também. Do que você gostou mais sem ser médico? Foi ser vereador, gerente, trabalhou na CBF? Do que você mais gostou? Sem ser médico. Eu gostei de trabalhar no São Paulo, ser tricampeão brasileiro, campeão do mundo. Foi o que eu mais gostei. E depois foi de fazer parte de uma mudança do patamar do futebol feminino na CBF. Eu tenho muito orgulho. Eu apanhei muito da mídia. Porque você foi para a CBF? Não, nem tanto. Eu apanhei muito da mídia feminista, né? Quando eu fui dirigente do futebol feminino. Porque... Eu lembro da Elô, campanha Elô, batia assim, Elô é feminista. Não, mas assim, eu acho que tem que haver mesmo tem que haver o cuidado e tem que haver... Eu fui muito cuidadoso com as meninas. As que trabalharam comigo são gratas e sabem, mas havia uma mídia ali paralela que queria informação privilegiada, queria poder, queria participar, estar dentro. Eu sempre fui muito conservador nisso, cada um no seu lugar. Isso criou alguma animosidade, né? E depois, com a saída da treinadora, que não foi o que eu esperava, e nem do presidente Marco Polo, aí se voltaram contra mim porque eu demiti, eu não, porque foi o presidente que demitiu. Demitimos uma treinadora mulher e tal, e aí realmente eu sofri bastante. Mesmo assim, foi um trabalho maravilhoso, 5 anos. Você foi rotulado de machista? Não fui, sei lá, não importa. Que eu não estava ajudando, que eu tinha qualquer coisa. Mas as jogadoras que trabalharam comigo sabem o que nós desenvolvemos aquilo, como foi legal. A gente foi campeão da Copa América 2 vezes, é uma Copa do Mundo bonita lá na França, perdemos na prorrogação. E eu tenho um amor enorme por essas meninas do futebol feminino, enorme, elas sabem disso. Entendeu? O Glauber perguntou assim outro dia pro Glauber, ele perguntou assim, mas uma curiosidade, por exemplo, acabava o jogo, você não entrava no vestiário, né? Você esperava? Não, esperava, respeitosamente esperava. Você é louco, Glauber. Mas a gente, sabe o que acontece? A gente entrava às vezes, e ela sempre de top, né? Top, bermudinha, tal.
até ir para o salão de banho e tal. Então, às vezes tinha uma contusão, alguma coisa, eu entrava, o médico entrava, a gente ajudava, eu colaborava. Mas assim, muito próximos, não havia um pingo de problema. As meninas eram muito dedicadas e comigo uma relação respeitosa, afetuosa. Pô, pra você ter uma ideia, elas vão em casa, de novo aquela reprise, vão em casa. E às vezes ela fala, não posta, porque senão alguém pode achar ruim, mas eu vou te ver aí. Claro, vem me ver. E vão me ver lá em casa, vão almoçar comigo, vão jantar comigo. Então isso é uma das coisas mais gostosas. A Marta manda mensagem, até hoje, amigo meu gigante, ela fala, meu gigante. E eu torço por ela o tempo todo, porque ela é divina, fantástica. Então eu realmente me comovi com o futebol feminino, com o que eu pude construir, melhorar, elaborar para o futuro. Ô Marco, você trabalhou na CBF. O que acontece lá que o Ricardo Teixeira saiu, deu problema, o Marco Paulo saiu, deu problema, o Caboclo saiu, teve problema. O que acontece na CBF? Eu acho que muito mais pelo tamanho que ela é, a máquina que a CBF representa no país. Eu vou dizer uma coisa para você, é mais importante ser presidente da CBF do que governador de um estado pequeno do Brasil. A visibilidade. Não só a visibilidade, o poder. O poder, exato. A CBF manda no futebol. Tem 1 bilhão brasileiro. Em caixa, 1 bilhão em caixa, ou talvez menos um pouco, 1 bilhão em caixa. Manda no futebol. Então é um poder que todo mundo quer. E é uma entidade que não pede nada. São não os outros que pedem nada. Isso ela. O Ricardo fez muito bem. Não ter nenhum tipo de concessão de dinheiro público. Porque a partir do momento que tem dinheiro público, já vem CPI, intervenção, Senado, Câmara, para cobrar alguma falha. Então, nunca. A gente viajava, pagava todas as despesas. Quando tinha alguma coisa da própria Olimpíada, não. O futebol paga a sua conta. Não recebia do COB. Eu acho perfeito isso, perfeito. É uma entidade autônoma, né? Isso gera muita concorrência. E onde gera concorrência, gera uma disputa feroz, muitas vezes desonesta, de tirar quem está no poder. Entendeu? Alguém dá motivo para isso. Mas um pequeno motivo que se dê é suficiente para uma derrocada do comandante. E aí vem o sucessor que comete os mesmos erros ou os mesmos problemas, ou tem falhas voluntárias ou não, e aí já vem o concorrente querendo derrubar o cara. Então é difícil se segurar na CBF. Então olha só, nada melhor que a combinação de duas paixões nacionais, o melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. A Melita é o café, você sabia, Marco, a Melita é o café oficial do Manchester United? Não sabia. E agora também é o café oficial do Benja, apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí. A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site e para compras acima de R$250 ainda ganha frete grátis. Então aproveita e escaneia aí o QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja 10. E aí você vai ter acesso a esse descontaço. Combinado? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais um esporte. Romero! Ó, o Romero tá no Corinthians. Quando não tem treino, o Ramon Dias libera ele pra gente. Aqui ele gosta de vir, ele gosta de assistir o programa. Ó, um kitzão da Melita pra você. E é de verdade mesmo? Lógico que é. Em geral, você ganha uns vazios. É porque você pegou uns programas que você ganhava caixa de sapato que não tinha. A Elô fez muito disso. Aí sim. A Elô fez muito disso. Obrigado. A Elô é tão antiga que motorrádio cansou de dar. Cansou de dar motorrádio. Ô, Marco, dos que você viu, vai falar meu pai, meu avô, não. Tá. Marco Aurélio, vírgula, ou Cunha. Uhum. Goleiro. O São Paulo de todos os tempos. Rogério Ceni. É o maior ídolo da história do São Paulo ou não? Eu acho que é. Eu também acho. Pelas conquistas, por tudo que realizou, pela liderança, pelo carisma. A gente sofre quando fala do Rogério porque tem o Zete, né? Mas o Rogério tem um impacto... O Zete foi bicampeão do mundo, hein? Imagina. Mas o Rogério é sinônimo de São Paulo. Sinônimo. Ele é uma história. Imagine quantos milhões de torcedores. O Zete é um puta goleiro, tô falando que não, hein? Eu também. Imagine quantos milhões de torcedores são São Paulo por causa do Rogério Ceni. Né? Como chama o filho do Aloysio Chulapa? Rogério, né? Rogério Ceni e Romário. E Romário. Rogério, lateral direito.
Cafu, né? Pela história também de vida, pela conquista. Teria o Cicinho ali como segundo nome. O Forlan foi um grande lateral direito? Foi demais. É assim, ele não era... Garra, né? É garra. Garra, porrada, cruzamento, chute de longe. E ninguém... Era um Lugano da lateral direita, entendeu? O Forlan. Pablo Justo Lamarque Forlan. Fantástico. Então, Rogério Ceni, Cafuringa, zaga, Oscar e Dario Pereira. Oscar e Dario. E aí tem um cara assim que tá com uma asinha lá de anjo em cima dos dois, que chama Roberto Dias. Eu não peguei, todo mundo fala. Esse cara jogou... Eu brincava de jogar futebol falando que eu era o Roberto Dias. Então ele tá numa escala assim de mito, na minha opinião. Mas a dupla Oscar e Dario é Que insubstituível. loucura, né? E é engraçado, né? Que a gente fala Oscar, é Dario Pereira. É um casamento. Nunca é, parece sobrenome, né? Oscar e Dario Pereira. É isso mesmo. Na esquerda. Pô, aí tem o Leonardo, né, que teve uma passagem não tão longa, mas espetacular pelo São Paulo. O Serginho também, né? E o Juninho. Aí fica difícil, mas eu poria o Leonardo pelo conjunto da obra. Então a defesa é Rogério Ceni, Cafu, Oscar, Dario e Leonardo. Isso. Seria isso. E agora? Agora é duro, hein? Agora é duro. Volante. Por sinal, você sabe que a última vez que eu falei com um cara que eu era garoto e vi jogar e era fã dele, foi você que me ligou e botou pra falar com ele, né? O Chicão. Você me ligou e falou, olha, eu tô aqui com o Chicão no hospital. Foi mesmo. Chicão, putadinho, já era uma voz... Puxa vida, nunca mais esqueci que você ligou e falou, dá um oi aqui pro Chicão. Pô, sabe? Foi a última vez que eu falei com o Chicão, Marco. Eu cuidei Foi você dele. que... Foi outro que a gente cuidou até o final também. Tadinho, ele era uma... Puta, o Nossa. Chicão era forte, velho. O Chicão, cara, só pra tomar um minuto. Eu era jovenzinho no São Paulo lá, estagiário para profissional. Ele descia ele se matava, né? Ele era um gigante, né? Um gigante. Ele marcava, corria e jogava até a última gota de suor que ele pudesse ter. Ele descia aquela escada do vestiário e eu ia lá olhar, né? Porque além de tudo, admiração. Ele descia quase cambaleando assim. Ele sentava, tirava a chuteira, tirava a caneleira, jogava, tirava a meia, ficava ali mais não sei quantos minutos, pedia um cigarro, fumava. E daí ele andando, juro, quase que em câmera lenta para chegar até o vestiário, de tão cansado que ele estava. Ele entregava tudo no jogo. Ô, Marco, a galera fumava muito naquela época? Fumava. O Nelsinho fumava, o Dario Pereira fumava, um cigarro, e pronto. Mas ele puxava um traguinho. O Gerson fumava até dizer chega, né? Que eu vi também. Mas fumava, alguns fumavam, mas era pouca gente. Eu acho que hoje tem mais maconheiro do que fumante. É verdade. Se fizer uma estatística. Puta frase, hoje tem mais maconheiro que fumante. Mas é verdade. Olha o sorriso do Glauco. Mas é verdade, cara. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Os caras que vão comprar cigarro na padaria tem menos do que os caras que vão buscar papelzinho de seda. O Glauber que trabalha... Porra, você tá por dentro. O Glauber que trabalha com a gente falou semana... Faz umas 3 semanas. Falou, meu... É um sábado, 6 horas. Falou, meu, vamos ver um show hoje? Falei, tem um show legal. Eu falei, vamos. Que vamos? Pô, tem um show do Bob Marley. Aí eu falei, o Glauber, o Bob Marley morreu há séculos. Porra, mano. Morreu pra você, tá ligado? Pra mim tá vivão. Eu falei, tá maluco, velho? E aí, ô Marco, meio campo, vamos ver. Então, vamos lá. Puta, Mineiro, Josué, difícil. Falcão, Cerezo, Chicão. Eu acho que eu poria o Cerezo e o Mineiro, simbolicamente falando, pelas conquistas também. Cerezo e Mineiro. Mineiro. Aí Raí, não tem como tirar o Raí, tá certo? Que pra mim é um dos maiores ídolos do São Paulo, apesar de certas coisas. Então, essas certas coisas hoje não são mais certas coisas. Mudou tudo pra caramba. E eu vejo, às vezes, a gente usa a rede social meio como uma ferramenta, né? Um termômetro. Cara, eu vejo uma porrada de torcedor de São Paulo puto com o Raí por causa de posições políticas. Então, mas eu acho que todo mundo tem esse direito. O que eu fico chateado na vida é assim, você tem a sua opinião contrária à minha. Eu tenho que respeitar a sua opinião e não tenho que te agredir por isso. E você tem que respeitar a minha. A diferença é que quando você tem uma opinião divergente e não é a do sistema, todo mundo cai batendo em você. Isso, para mim, é mais fascismo do que o cara que tem ideias mais conservadoras, entendeu? Então, eu acho que toda vez que você não pode
manifestar sua opinião, sua posição política, eu acho que aí sim é censura, aí sim é má fé. Mas não teve um monte de torcedor de São Paulo que tá puto com o Teve. Raí? E eu respeito o Raí profundamente, é meu amigo, irmão, entendeu? Não concordo com tudo que ele fala, mas não importa, é a opinião dele. Eu vou respeitá-lo, vou recebê-lo na minha casa, ele é meu amigo, meu irmão. E paciência, ele escolhe aqui, eu não escolho tanto, escolho outro. Eu acho que a gente deve sair dessa dicotomia, dessa divisão profunda da sociedade e opinião política. Só incomoda. Agora esse menino do tênis, aí, o João Fonseca. João Fonseca, já vi uma opinião. Vamos ver se ele é do bem. Porra! Cara, que é isso? Que é isso? Onde nós estamos, cara? O moleque tem 18 anos, cara. Pô, fez um grande slam maravilhoso, uma partida maravilhosa, entrou pra história. E vão agora começar a perguntar para quem ele torce, para quem ele pensa. Mas é óbvio que você entendeu, vamos ver se claro, ele é do bem. Claro. É rico, de uma família... Claro. Poxa, ele vão espizinhar o moleque claro. Que não tem culpa nenhuma. Claro, então tem que analisar ele jogando tênis. Esse é o lado que eu acho cruel da rede social, do pensamento coletivo, de querer escolher as pessoas porque elas pensam igual a mim ou não. Raí sempre será meu amigo, pensando diferente de mim ou não, entendeu? E assim a gente tem que ter a tolerância e a bondade é você respeitar a vontade do outro e não impor a sua vontade. O grande problema desse país é que pessoas querem impor a nossa vontade, de parte a parte. E também se politizou tudo, né? Hoje você não pode analisar um jogador de futebol, estou falando dele como jogador, Sim. porque ele vota em A e não vota em B. Isso, mas é feita a análise. Só que hoje está feito. É feita a análise. E se não é do jeito que a galera daqui gosta, é porrada. Exatamente. Se não é daqui, é porrada lá. Exatamente. Isso eu acho desumano. Eu também acho. Acho injusto, é cruel. Mineiro, Cerezo, Raí. Raimundinho E Raí, né? E Raí. Aí vem Miller, Careca, acho que deu, né? Não, tá faltando um. Zé Sérgio. Miller, Careca e Zé Sérgio. O Zé foi fantástico. O Zé foi... É que o Zé machucou, cara, mas o Zé era... Pra ter uma ideia... Mas também o que batiam no Zé Sérgio. Pra ter uma ideia, a turma mais nova, o Zé em 1980, que o Zico era o maior jogador do planeta, foi eleito o maior jogador do Brasil, jogando junto com o Zico. No mesmo campeonato, no mesmo tempo, no mesmo período. O Zé foi escolhido pelaquela pesquisa do Estadão de fim de ano, que trocentos jornalistas votavam, e ele ganhou do Zico. Primo do Rivelino. Uma lendinha, assim, mas é assim, era aparentado. Vamos dizer assim, a mulher do Rivelino, não sei o quê. O técnico é o Tele? É o Tele pelo conjunto da obra, mas eu colocaria assim como auxiliar direto e substituto imediato Cilinho. Cilinho foi um gênio. Genioso e genial. Falando que ele era difícil, né? Pô, eu briguei com ele muitas vezes. Brigou? Nossa, brigava sim, ele ficava bravo comigo, que eu tomava umas posições lá, ele queria que eu falasse o que ele queria, eu não falava. Então, temperamento. Eu era também, defendia as minhas posições, né? Em geral, nessa hierarquia do futebol, você não pode falar muito, você tem que ser submisso. Eu nunca fui respeitoso, mas nunca submisso. Mas eu adorava o Cirinho. O Cirinho era... Eu achei que você ia falar o Mujica. Pois é, eu acho que o Muricy foi assim um grande símbolo do São Paulo, de operário, de São Paulino, um treinador normal, assim, no sentido de saber escolhas. O Muricy era um cara que sabia escolher o jogador, entrar dentro do jogador, fazer o jogador trabalhar melhor, trabalhar mais, não dar muita liberdade para o cara fazer gracinha. Então ele foi um grande gestor de um time mais defensivo, mais reativo, mais competitivo. E agora, o brilhantismo tático, técnico, eu deixaria para o Tele e para o Cilinho. Eles foram mais brilhantes que o Muricy. E o Muricy foi um vitorioso com times muito piores. Esse é o ponto. Muito piores do que o Tele e do Cilinho. E ele foi tricampeão brasileiro. O São Paulo caiu em 90 ou não? Caiu nada. Aquilo eram dois grupos, A e B. Então, tanto que no outro ano, estava no regulamento, ia jogar um grupo A, um grupo B, e no final fazer a final. O São Paulo foi campeão. Não é falácia, que não caiu. Não caiu. Ah, porque Elô sempre fala que caiu. Caiu nada. História. O quê? Perguntinha? Eles querem fazer. Você viu como é que é aqui? Eles cortam o programa porque eles querem fazer. Eles querem fazer pergunta.
Quer saber? Hoje, só por causa disso, hoje não vai ter pergunta. Aqui é assim. Tô zoando. O doutor Marco Aurélio Cunha, com todo respeito. Eu queria saber hoje, qual a tecnologia, principalmente nessa área médica no futebol, existe o migué hoje? O jogador consegue dar um migué? Ou é mais fácil aquilo que vocês conversaram no começo, ele chegar e falar, pô, ó, tô com problema, tal, enfim. Não tem migué, porque hoje os exames são todos muito bem feitos de imagem. A imagem mudou tudo. Como a imagem no campo de futebol, a câmera de segurança, a imagem desnudou todo mundo. Então você vai ver ali a lesão, se tem ou não tem. Existe o lado subjetivo. O lado subjetivo, eu diria que é o cansaço. Mesmo assim, tem argumentos, provas laboratoriais que mostram os Secar, índices, né? secar, até saliva, medir uma série de coisas, que você vê se o cara está desgastado, desidratado, se tem isso, tem aquilo. Mas eu acho que o comportamento do jogador é que fala isso. Tem muita gente tabulando muito o futebol, inclusive sob o ponto de vista tático e técnico. Então o cara tem tantos sprints, o cara tem não sei o quê, o cara cabeceia, o cara gira, o cara dá carrinho, tal, deu quantos piques, a intensidade. Acho que números são fundamentais, mas estão trocando uma tabulação numérica, que é estatística, por conhecimento, que é você olhar o jogo e enxergar. Hoje quem manda são os números. Os números, e está errado. Está errado. Porque, às vezes, eu me pergunto... Virou uma planilha de Excel. Planilha de Excel não existe, está errado. Está errado. Ah, você é ultrapassado, você não dá voz à modernidade. Claro que eu dou. Claro que eu dou. Não faço nada sem olhar determinados números. Mas não é o determinante. Então, eu não consigo aceitar que um cara que está vendo o jogo lá de cima, ou mesmo ali atrás do banco, ele venha com o iPad mostrando para o cara, olha o buraco onde está, olha o espaço que está entre esse e outro. Para que técnico? O técnico, no meu tempo, ele olhava e enxergava tudo. Ah, o jogo era mais lento, o jogo era mais isso. Mas o treinador tem que enxergar. Se ele precisar de 3, 4 auxiliares, pô, então que treinador que é esse? Me desculpe, o auxiliar é para trabalhar durante a semana, para pegar um grupo aqui, outro grupo lá, fazer um determinado treinamento. Agora, na hora do jogo, se eu precisar de socorro como treinador, acho que opinião, palpite, assim, ó, tá dando uma brecha ali e tal. Eu vi, cara, claro, o cara deve ter visto o jogo. Agora, se ele precisar de alguém para monitorá-lo, cara, desculpa, então não é o meu treinador tem que enxergar. Eu lembro do Cilinho, uma vez o Zé Teodoro falava, seu Cilinho, não sei o que, tal, e o Cilinho aqui, olhando o jogo, ele ficava dentro do banco, assim, né, com uma toalhinha, assim, olhando o jogo. No intervalo, ele falou assim, Zé Teodoro, não fala comigo durante o jogo, senão não sei o que eu tenho que falar com vocês, venho aqui só chupar laranja. Pelo amor de Deus, não fala comigo, eu tô vendo o jogo. Quer dizer, e era isso, eu tô vendo o jogo, não me mostra o que eu tô vendo. Então, eu acho que às vezes os caras vêm mostrar o que o cara deveria ter visto. Então, eu acho que tá muito tabulado o futebol, tem muita informação e pouca experiência. Oi, doutor Marco, tudo bom? Deixa eu perguntar uma coisa sobre o Breno, o zagueiro que aconteceu aquela tragédia lá na Alemanha, e a gente sabe que na época o senhor ajudava muito a esposa dele, o São Paulo, acho que o São Paulo ajudava. E até hoje, como é que tá? Como é que tá o Breno? Tem contato com ele? Ó, eu tive contato... Inclusive, lembra? Na Fox? Uhum. O Breno ligou e quis me dar uma entrevista. Uhum. O Breno falou, a única vez que eu vou dar uma entrevista para falar disso e nunca mais eu vou falar. E ele foi no meu programa, aí eu falei, a mulher dele que tinha pedido para ele ir lá, que ele precisava falar, e acabou. Ele falou, nunca mais vou falar no assunto. Contou detalhes. Eu tenho uma camisa punk, dele assinada, de presente que ele me deu, tá lá em casa até hoje. Ele teve aquela bobagem, né, enfim, uma discussão, parece, com a esposa, daí houve o problema do incêndio da casa dele, ele foi punido, foi preso, né, e pagou a pena dele de forma completa. E o São Paulo ajudou bastante na questão dos direitos de advogados, para tirá-lo lá da prisão e trazê-lo de volta ao São Paulo. Ele veio. Ele teve algumas lesões, uma lesão de joelho e tal, e jogou um certo período. Depois ele foi embora e, infelizmente, eu não tenho mais notícias dele. Mas é um menino excelente, o pai dele era de Lençóis Paulista, conversava muito com o pai. Enfim, hoje eu não sei exatamente como está a vida dele.
O Pita e o Chulapa vão pro banco do teu time de todos os tempos? É duro, né? Como é que vai tirar o Careca, né? Na verdade, eu aprendi uma coisa até na CBF. É muito fácil falar que tem que convocar um jogador. Agora, você tira quem? Esse é o problema. Quem que eu tiro para colocar o que você está me dizendo, que é até justo. Mas como é que eu tiro? Né? Isso aí eu não esqueço a história do Caio me contando, Caio Ribeiro. É muito engraçado isso. O Caio jogava no Flamengo e ele estava no banco. Lembra do Carlinhos? Claro, Violino? claro. Carlinhos chamou ele para entrar. Aquela história, vai ali, pá, faz o dois, pá, deu um tapa, vai lá, moleque. Aí o Caio falou pro Carlinhos, o professor, quem sai? O cara falou, puta merda. Puta, e agora? Esse é o problema. Tem que sair um. Esse é o grande desafio. Por exemplo, você vai pôr o Pita e tirar o Raí, eu acho que equivale. Equivale tecnicamente. Acho que até o Pita era mais técnico que o Raí. O Raí era mais completo, como atleta, grande, habilidoso, batia bem na bola. Lembra do Ailton Lira? Pô, se lembro. Ailton Lira ganhou, nós perdemos um campeonato pro Santos na disputa de pênaltis. Também, como ele, você viu, Em lembra como ele 78. batia pênalti? Dava raiva. Tá louco, eu me lembro velho. do Valdir Pérez lá, assim, pra ele bater, ele ia andando, na hora H ele trocava o pé e a bola ia assim. Ó. Acho que foi o maior batedor de pênalti que eu já vi. Ele e não o tomava Evair. distância, né? Então, o Evair também bate muito bem. Mas o Ailton Lira era Pô, Valdir espetacular. Pérez, puta goleiro, velho. Puta era. goleiro, Valdir. E jogou no Corinthians depois também. A gente Puta ganhou o goleiro. campeonato, acho que ele era o goleiro. Ô, Marco, tem mais um presente pra você. Opa, que é isso, cara? Pra você não ficar ouvindo. Como é que chama aquele negócio que você tem em casa lá? O quê? O passarinho lá? Ah, o meu Lores, é o Kiko. É. Lores bailarino chama. É um papagaio. É um papagaio. É um papagaio, é um Lores, é uma espécie diferente de papagaio. Ele canta o dia inteiro? Canta, grita. Ele canta o hino de São Paulo? Claro, te mostro. Tem aqui. E os vizinhos não reclamam? Não, tem uns, a maioria é São Paulino. Não, eu tive que fechar com vidro ali a varanda, o terraço, até ele deixou de aprender. Ele falava muito, agora é para falar menos, porque não tem mais audição lá debaixo do prédio. Mas ele é demais, cara. Como ele chama? Kiko. Kiko. Vermelho, bonito pra caramba. Eu hoje mesmo peguei ele na mão, fiquei com ele um pouco. É divertido. Aquilo me acalma, sabe? Eu vi uma frase uma vez que as pessoas que passarinham têm uma saúde mental melhor. As pessoas? Que passarinham, que têm contato com aves. Me arruma 20 para dar pelô. Eu vou comprar um passarinho, de cada espécie, velho. 20 não, 20 é pouco. As pessoas que passarinham têm uma saúde mental melhor. O meu lance são cães. Ô, Marco, eu vou dar para você de presente um fone da Edifier top. Isso? Obrigado. E não é igual os programas da Elo de antigamente. Isso vai ser tudo bom, vazio. porque eu tô sendo chamado de velho lá em casa, que eu fico assistindo os áudios na altura, assim, do celular, né? A minha mulher também reclamou. Pô, para, isso é coisa de velho, pô. Você tem que pôr o fone ou põe embaixo, ninguém é obrigado a ouvir o que você tá ouvindo. Eu sou viciado em fone. Esse aqui é top, veda tudo. Pô, tá muito obrigado. É da Edifier, você pode usar Bluetooth, pode usar com cabo, é top, top, top. Obrigado, muito Não obrigado. tem podcast no Brasil que você sai, que vem aqui e ganha tanto presente. Não. Antigamente ganhava vazio, né? Não. Isso aí eram os programas que a Elo trabalhava antigamente. Quantas caixas de sapato você não ganhou sem lembra? nada? Eu gostava daquele sapatinho lá da Gazeta, lembra? É porque dava... Era o Dipolini. Dipolini. Que te deixava tinha o mais Maggiore, alto. O Maggiore, eu lembro do... 43 e meio. 43, que Deus o tenha. Que Deus né? o tenha. Eu gostava do Avalone. Então, olha, se você não deu a sorte aí, doutor Marco Aurélio Cunha, de ganhar, acessa lá edifier.com.br, faz tua compra aí no cupom, coloca lá BENJA5, tem 5% de desconto as caixas de som, altas caixas de som. Quando você estiver em Nova York, Miami, vai no showroom da Edifier, que é fantástico. Pô, Marco, que demais. Obrigado, Benja. Prazer, viu? Obrigado mesmo. Eu adoro esse cara. E eu também te adoro. Eu adoro Marco Aurélio Cunha. Futebol precisa ser limpo. O futebol precisa de mais Marco Aurélio Cunha. Você não pode, você tem que estar... em algum lugar. A gente tem que arrumar um lugar para você. Obrigado, Benja. Obrigado. Se eu for, porque Elô tá me enchendo o saco, presidente do Corinthians,
Lógico que não. Incomodar o Corinthians. Lógico que não. Eu Eu pensei antes de falar, não vou ter o atrás. Corinthians é legal assim. Eu lembrei do passaporte, já fiquei, quero que você se foda. Mas era divertido. O Dr. Osmar faz uma falta, né? Que ele incorporava aquilo, ele ficava bravo, cara. Eu brincava com ele como se fosse o irmão mais novo dele e o mais velho, sabe? O irmão mais novo que... E as pessoas acham que você se odiava, os caras viajam, Tem né? uma foto dele comigo lá em casa, assim, desse tamanho. É que, no dia do passaporte, a cara do Dr. Osmar, parece que eu tô vendo agora. Bicho, se ele pudesse te matar aquele dia, né? Ele te matava, cara. E você sabe que tem uma foto com um passaporte grande, assim, daqueles que imprime, né? E acho que foi até o Milton que mandou pra mim, né? Aí eu bati uma foto e mandei pra ele, né? Aí pegaram aquilo pra dizer que eu tava doando dinheiro pro Itaquerão. Fizeram uma montagem, né? Dizendo que eu tinha feito uma colaboração. Você vê que isso até hoje tá no imaginário das pessoas, né? E hoje você vai fazer uma zoeira, o cara tá incentivando a violência. Cancelando o cara. Cancela, violência. Ó, cada dia que passa eu vejo que foi tudo super legal, porque eu encontro pessoas na rua, né? Mais velhas, da nossa idade e tal, na sua idade. Os caras todos falam legal, falam bem, falam, você fazia isso direito, você nunca ofendeu ninguém. E eu tenho amizade com todo mundo, de tudo que é clube, cara. Não tenho por que ficar menosprezando ninguém. É divertido. Se eu jogar com você, eu quero ganhar. Qualquer coisa, quero ganhar. Sou o cara que gosta de vencer. E vou te encher o saco se eu ganhar, entendeu? Mas é dentro desse espírito de competição. Só. Vamos embora, acabou, entendeu? Não tem mágoa, ressentimento, ou menosprezo, nada. Eu também não. Tá bom. Peraí que, olha, eu recebi uma mensagem agora da Elô. Benja, fala pro doutor Marco Aurélio Cunha que a primeira entrevista do Canhoteiro foi para mim. Não é possível. Hã? É verdade, Elô? Não pode ser, pô, não pode ser. Eu tenho uma lembrança dele. E quando ela estava entrevistando o Canhoteiro no Morumbi, foi no jogo contra o Palmeiras, o Morumbi inteiro gritava, ei, você aí? Não! Tchau, Marco Aurélio Cunha, valeu, gente. KTO, tamo junto. Semana que vem tem mais Benjamin Múcio. Tchau! Obrigado.